Viva! O enunciado deste exercício diz-nos o seguinte: nas seguintes afirmações, indica quais são verdadeiras e quais é que são falsas. E não te esqueças de justificar as tuas respostas. Vamos aqui à primeira afirmação da linha A. Um eixo de reflexão divide uma figura em duas partes com a mesma área. E aqui esta afirmação é verdadeira. Reparem no seguinte: sempre que eu tiver uma figura, seja ela qual for, eu vou desenhar, por exemplo, aqui um retângulo, e vou desenhar agora aqui um eixo de reflexão. Este eixo de reflexão vai obrigatoriamente dividir este retângulo em duas partes iguais. Logo, estas duas partes têm a mesma área e, portanto, a afirmação A é verdadeira. B. Um eixo de reflexão de um polígono passa por dois vértices. Reparem no seguinte: esta afirmação é falsa e eu consigo ver isto aqui. Eu tenho aqui este retângulo, que é um polígono. Eu tenho aqui este eixo de reflexão, que é esta linha a vermelho. E reparem que esta linha a vermelho não passa por nenhum vértice. Portanto, não é obrigatório, pode passar, mas não é obrigatório que um eixo de reflexão passe por dois vértices. E aqui está um exemplo disso, em que eu tenho um polígono, tenho um eixo de reflexão e esse eixo não passa por dois vértices. Portanto, como isto não é obrigatório, pode acontecer, mas não é obrigatório, como isto não é obrigatório, esta afirmação é falsa. A seguir, a linha C. Um eixo de reflexão de um polígono divide-o em triângulos. E mais uma vez vou utilizar aqui esta imagem. Reparem que isto, mais uma vez, é falso. Aqui, quando eu dividi este retângulo ao meio, com este eixo de reflexão, o que é que eu obtive? Obtive outros dois retângulos. Tenho aqui um retângulo aqui do lado esquerdo, outro retângulo do lado direito, portanto aqui vai ser o retângulo A, aqui vai ser o retângulo B, tem os dois a mesma área, mas eu não obtive triângulos. E, portanto, é falso que um eixo de reflexão o divide em triângulos. Pode acontecer, é verdade, mas, mais uma vez, não é obrigatório que aconteça. Como não é obrigatório que aconteça, esta afirmação é falsa. A seguir, todos os polígonos têm pelo menos um eixo de reflexão. Vejam o seguinte: eu vou desenhar aqui um polígono, vou desenhar aqui ao calhas, portanto cá está um polígono, é um quadrilátero, tem 4 lados. Será que este polígono tem algum eixo de reflexão? Reparem, se eu fizer aqui este eixo, será que isto divide em duas metades iguais? E a resposta é não. E se eu fizer assim, tem duas metades iguais? Também não. E se eu fizer assim, tem duas metades iguais? Também não. E se eu fizer assim, tem duas metades iguais? Também não. Reparem, por mais que eu ande aqui a tentar, por mais que eu ande aqui a desenhar linhas, eu, neste polígono, não vou conseguir desenhar um eixo de reflexão. Portanto, esta afirmação que diz que todos os polígonos têm pelo menos um eixo de reflexão, esta afirmação é falsa. Isto não é verdade. Alguns polígonos têm um eixo, outros têm 2, outros têm 3, mas também há polígonos, como é aqui o caso deste, que não têm nenhum eixo de reflexão. Portanto, é falso afirmar que todos têm pelo menos um eixo. Agora, um hexágono regular tem 6 eixos de reflexão. Um hexágono é um polígono com 6 lados. E uma vez que ele é regular, todos os lados têm o mesmo comprimento. E esta afirmação é verdadeira. Se eu desenhar aqui um hexágono, portanto um polígono com 6 lados, vocês irão ver então que ele tem 6 eixos de reflexão. E esses eixos passam todos pelos vértices. Portanto, basta desenhar aqui no hexágono que tenha 6 vértices. Eu consigo desenhar 6 eixos em cada um dos vértices e cada um desses eixos é um eixo de reflexão. Portanto, isto aqui é verdade. E agora, um pentágono tem 5 eixos de reflexão. Um pentágono é um polígono com 5 lados e esta afirmação parece quase idêntica à anterior, mas não é bem idêntica. Tem um pequeno pormenor que faz com que ela seja diferente. Reparem que na afirmação E,
é-nos dito que é um hexágono regular. E aqui só nos é dito que é um pentágono. Portanto, um pentágono é um polígono com 5 lados. Mas não é forçoso que estes 5 lados tenham o mesmo comprimento. Eu posso desenhar aqui um polígono com 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que este polígono tem 5 lados, mas nem todos têm o mesmo comprimento. E como nem todos têm o mesmo comprimento, esta afirmação é falsa. Quando diz que este polígono tem 5 eixos de reflexão, isto é falso. Isto só seria verdade se fosse um pentágono regular. Mas como aqui não diz que é regular, só diz que é um pentágono, então não é verdade, ou seja, não podemos afirmar que ele tem 5 eixos de reflexão. Portanto, esta afirmação é falsa. É tudo por agora. Espero que tenham percebido e até breve.